Queridos irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Conta o evangelista Mateus que naquela manhã Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. E enquanto caminhava, grande multidão seguia o mestre. Quando num determinado momento ele irá parar a sua caminhada e irá fazer aquela pergunta que pareceu estranha. Pergunta a ele, quem me tocou? Ele estava rodeado de pessoas, várias pessoas haviam tocado o mestre, mas ele diz assim, alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que saiu de mim um poder, saiu de mim uma virtude. Ele olha e a 2 metros dele está aquela senhora orando e chorando. E ela irá dizer, foi eu que o toquei, Senhor, porque eu tinha certeza, se tocasse as tuas vestes, eu ficaria curada. Ele olha para ela e vai dizer, vai, a tua fé te curou. Ele poderia ter dito diferente, ele poderia ter dito assim, vai, eu te curei, eu sou o Cristo, aquele que cura. Mas ele quis colocar na conta dela a fé suficiente para buscar a cura, como ocorreu naquele momento. E a cura promovida pelo Cristo naquele instante foi uma cura do ser integral, não só do corpo físico, mas do ser espiritual que igualmente nós somos. Ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que tem dois modos de se enxergar saúde ou doença. Numa, nos vendo como ser sistêmicos que nós somos, corpo físico e espírito. E outra, nos vendo tão somente como corpo físico. Tanto é assim que esses 2 modos de ver saúde ou doença, a gente vai observar que 5 séculos antes do Cristo, existia uma escola médica chamada Escola de Hipócrates. E Hipócrates dizia que nós, seres humanos, somos formados por uma parte material, que é o corpo físico, mas somos seres espirituais. Essa escola médica de Hipócrates, ela rivalizava com uma escola 2 séculos depois do Cristo, que era a escola de Galeno. Galeno dizia assim, saúde ou doença tem a ver tão somente com o corpo físico. Então, ao longo da história da humanidade, nós somos vistos dessas 2 formas. Ora, vendo o indivíduo como um ser integral, formado de corpo físico e espírito, ora, vendo tão somente como corpo físico. Tanto é assim que hoje, quando a gente vai num profissional médico, se ele é especialista, ele vai analisar uma partezinha muito pequena do nosso organismo. Ele pode ser um oftalmo, olhar só a visão. Ele pode ser um médico, um ortopedista, só vai examinar o punho ou o joelho. Ou ele pode ser um médico que vai fazer uma biópsia de um grupo de células, levar ao microscópio eletrônico e dizer, efetivamente aqui, doença. Mas ao analisar um corpo físico, ele pode constatar que há doença ou saúde. Mas se o indivíduo é saudável do ponto de vista físico, não quer dizer que ele não tenha doenças. Porque a doença mais grave do nosso meio, no meio social, são as doenças de cunho psiquiátrico. E existe uma pesquisa que diz assim, o doente psiquiátrico, ele guarda silêncio com relação a doenças orgânicas, ou seja, ele é o doente mais grave, porque é psiquiátrico, mas ele normalmente não tem doenças físicas. Mesmo assim, convivendo mal, se alimentando de um modo inadequado, tendo precariedades várias, ele guarda silêncio com relação às doenças orgânicas. Então, esse doente psiquiátrico, se é analisado na via psiquiátrica, não apresenta nenhum problema, na via física também não tem problemas, nós ainda não podemos dizer que ele é saudável, porque parcela significativa de nós aqui, nas grandes cidades e próximas às grandes cidades, temos aquelas doenças que a gente chama de doenças emocionais. Doenças emocionais é muito comum na sociedade atual. E a gente vai perceber que nunca a nossa sociedade humana esteve tão doente como está presentemente.
Tanto que no ano de 2024, aqui no Brasil, por exemplo, foram vendidos 16 milhões de caixas de ansiolíticos. É muito medicamento, porque a sociedade está doente, né? Então é a depressão, são as fobias várias, ansiedade, né? Transtornos obsessivos compulsivos. Então há muitas doenças emocionais. Mas se esse indivíduo é analisado na sua parte emocional e não tem nenhum problema, na sua parte psiquiátrica igualmente, e fisicamente ele não apresenta nenhum transtorno, a gente ainda não pode dizer que ele é saudável. Porque normalmente aqui na Terra, vai dizer a espiritualidade, todos nós, de um modo geral, nós somos doentes. Mesmo que seja aquilo que Joana de Ângeles, Espírito, nos diz que doenças da alma. O que é doenças da alma? O apego material, a violência, orgulho, egoísmo, isso é doença da alma. Então, de um modo geral, todos nós que estamos aqui neste planeta somos pessoas doentes. Seja o doente mais externo, entre aspas aqui, que é do corpo físico, e o mais interno, que é a doença da alma. Todos nós, de um modo geral, somos doentes. E até algumas décadas atrás, se costumava dizer assim, ó, que a doença tinha 90% das suas situações, na sua presença, eram genéticas, doenças de cunho genética. Mas mais recentemente, nas últimas 2 décadas, a microbiologia descobriu um outro fator importante, que é a epigenética. O que é a epigenética? A doença genética, que são aquelas doenças transmitíveis geneticamente por papai e mamãe para a pessoa. Então tem várias doenças que são assim, mas a epigenética o que é? A pessoa tem os genes para determinada doença, mas ela vai desenvolver a patologia ou não de acordo com o seu pensamento, as suas emoções, a sua alimentação, se faz exercícios ou não, se tem vícios ou não. Daí nós vamos desenvolver determinadas doenças. Então a epigenética vai nos dizer daquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Se nós estamos nos cuidando sobre os vários aspectos da saúde ou não. Então, por exemplo, num dia como hoje, uma quarta-feira chuvosa, nós podemos estar nesse ambiente acolhedor aqui da Casa Espírita ou lá naquele bar da esquina, seja qualquer esquina, nós é que escolhemos. Se nós queremos saúde, a gente vem para cá, mas se a gente quer doença, a gente pode ir para lá, nós somos livres. Nós é que escolhemos a nossa caminhada e dentro dessa escolha nós vamos ter saúde ou vamos ter doença. Quando nós falamos também em saúde ou doença, nós lembramos que parcela significativa das doenças que nos ocorrem tem a ver com o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele age diretamente nas nossas células, no nosso organismo, especialmente num sistema no organismo que a gente chama de sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? É aquele sistema que no corpo físico age para nos defender das patologias, né, dos vírus e bactérias. Então, quando nós temos bons pensamentos, nós temos um sistema imunológico otimizado, harmônico. Agora, quando nós temos maus pensamentos, nós prejudicamos esse sistema imunológico e faz com que o indivíduo tenha doenças com mais facilidade. Então, quando nós começamos a pensar melhor, pensar bem, e o que é pensar melhor ou pensar bem, né? Ter fé, orar, pensar em Deus, ser pessoa fraterna, respeitar o outro. Tudo isso faz com que a gente tenha um equilíbrio na nossa mente, otimiza o sistema imunológico e a gente tem saúde. Mas se nós temos pensamentos desarmônicos, quais são os exemplos de pensamento desarmônico? Raiva, rancor, ódio, medo. Nós fazemos com que o nosso sistema imunológico seja prejudicado, fique em desarmonia e nos causa as doenças. Então, no nosso pensamento está a causa de muitos dos nossos transtornos, das nossas doenças, das nossas dificuldades. E quando foi descoberto isso, foi um grande achado da ciência, porque lá no ano de 1930,
um esoterista americano, escreveu um livro chamado A Morte, Essa Grande Ilusão. Prentice Montfort é o nome desse esoterista, que no ano de 1930 publica esse livro. E lá no livro, no capítulo 14, ele vai dizer algo bem significativo. Ele diz assim, que no momento da refeição, as pessoas que estão ali ao redor da mesa fazendo a refeição, eles têm um atrito, têm uma briga, têm um rancor, as dispepsias que advirão depois. O que são as dispepsias? Problema de estômago. Será muito menos pela qualidade do alimento e muito mais pela intoxicação mental daqueles pensamentos e daquelas emoções. Quando Prentice Montfort publicou isso em 1930, passou a conta de ilusão. Ninguém acreditava que o pensamento pudesse prejudicar o corpo físico. Daí, no ano de 1989, uma farmacêutica americana chamada Candice Pearce, ela no seu curso de pós-doutorado em farmácia, ela fez uma descoberta interessante. Ela começou a perceber que na medida em que nós vamos pensando, nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada hipotálamo, que coloca na corrente sanguínea hormônios que vão prejudicar ou otimizar todo o organismo. Então, quando nós temos esses pensamentos mais adequados, quando nós temos mais amorosidade, nós temos mais fraternidade com as pessoas, o hipotálamo coloca na corrente sanguínea hormônios que vão otimizar o sistema imunológico, portanto a pessoa vai ter mais saúde. Ao contrário disso, se nós temos emoções mais degradantes, emoções mais desarmônicas, o hipotálamo coloca outro tipo de hormônio na corrente sanguínea que vai prejudicar todo o sistema imunológico e a pessoa vai ficar doente. E Allan Kardec, mesmo ao tempo da codificação, não conhecendo ainda esses mecanismos de hormônio, que a ciência lá não conhecia, ele coloca lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Lá Kardec divide as preces em 4 tipos. E no terceiro tipo, que é a prece pelos doentes e pelos obsediados, ele faz um prefácio lá da prece e vai dizer algo interessante. Ele diz assim, que num momento de cólera, de raiva, a pessoa briga com um, xinga o outro, chuta o cachorro, faz todas aquelas coisas inadequadas, ele vai para casa e depois se recompõe emocionalmente. No outro dia pode até vir no centro espírita. Aquele momento que ele ficou com aquela cólera vai fazer com que seja inoculado nele hormônios inadequados que vão ocasionar doença. Então a pessoa tem aquele excesso de raiva, rancor, aquela cólera, passa 5, 6 dias depois, está um domingo bonito de sol, ele acorda de manhã e se sente doente. Sente que alguma coisa não está bem. E como nós materializamos tudo, o que a pessoa vai pensar? Ah, foi alguma coisa que eu comi que não me fez bem. Normalmente a gente diz isso. Foi alguma coisa que eu comi que não me fez mal, não foi nada que comeu, não. Foi aquele excesso de cólera que ele teve lá alguns dias atrás, que fez com que ele tivesse essa doença. Então, o modo de nós pensarmos é muito adequado para que a gente possa trazer saúde para nós. E é interessante, esses estudos feitos já há algum tempo, eles são complementados por estudos feitos na USP, em São Paulo, Universidade de São Paulo, que fez vários testes com as pessoas referentes a pensamento. Então pegou, por exemplo, um religioso, e analisou uma pessoa religiosa, e chegaram às seguintes conclusões, assim, o religioso é menos hipertenso do que as pessoas comuns. Não que o religioso não tenha hipertensão, não, ele pode ter, mas na média ele tem menos hipertensão que o público em geral. O religioso, por exemplo, a pessoa que vivencia uma religião, ela tem menos recidivas de doença. O que é uma recidiva de doença? É a recaída. Ele tem menos. Ele, quando vai para o hospital, tem alta mais rápido.
por o sistema imunológico dele ser mais harmônico do que daquele outro que não é religioso. Então, nós termos fé, religiosidade, orarmos, vai nos trazer saúde. E é interessante esses estudos sobre como o pensamento influencia na nossa saúde ou não, porque existe um psiquiatra americano chamado Irving Yalom. Irving Yalom, ele é psiquiatra e psicanalista. Ele tem uns 10 livros traduzidos aqui por português. Procurem lá no YouTube, na internet, o escritor Irving Yalom. Vai ver o estudo maravilhoso que ele faz. Um desses estudos, ele fez sobre o pensamento humano. Então ele fez um estudo lá que chegou à conclusão que cada um de nós emite por dia em torno de 50 mil pensamentos. É bastante pensamento, né? Muitos desses pensamentos nem chegam na tela mental do consciente, fica um pouco mais abaixo no subconsciente. Mas mais importante do que ver essa quantidade de pensamento é ver a qualidade ou a falta de qualidade dele. Então, Irving Yalom vai dizer assim, ó, que 60% desses pensamentos são pensamentos materialistas. Pensamentos materialistas. Hoje é dia 12? Hoje é dia 12. Aí a pessoa pensa assim, ó, é muito mês para pouco salário. Tá no dia 12 a coisa já está apertando. E a pessoa se desgasta devido às questões de ordem material. O meu vizinho trocou de carro, o meu ainda continua sendo aquele, eu vou ter que trocar. Daí trabalho desesperadamente para ter aquele carro parecido com o dele, né? Surgiu um novo smartphone, eu tenho que trabalhar mais para comprar esse smartphone, não pensando a pessoa que daqui a 60 dias vai surgir outro, porque a tecnologia a todo momento surge. Então a pessoa vai se desgastando materialmente, né? Sendo verdadeiro prisioneiro dos aspectos materiais da vida. É claro que nós vivemos num mundo material, a gente tem que ter as coisas de ordem material e não tem problema nenhum, mas nós não podemos ser prisioneiros dessas coisas materiais, né? Então 60% dos pensamentos tem a ver com aspectos materiais, 20% dos pensamentos é algo muito recorrente na sociedade atual, que é a ansiedade. Nós estamos numa sociedade de ansiosos. E qual é a grande característica da ansiedade? É a pessoa sofrer antes do tempo. Alguma coisa jogada lá adiante e a pessoa fica ansiosa por causa daquilo que pode até nem acontecer. É como, por exemplo, o nosso filho sai à noite e a gente sabe como é que está lá fora, né? Então ele sai e a gente combina com ele. Ó, em tal horário tem que estar em casa. A gente está combinado. Chega aquele horário, ele não aparece. 1 hora depois ele não surge. 2 horas depois, nada dele chegar em casa. A gente liga. Para variar, o telefone está fora de área, desligado, enfim. A gente não consegue falar com ele. E qual é o pensamento que vem para nós? É um pensamento de ansiedade. Ah, ele deve ter sido assaltado. Pode ter sido atropelado. E aí a gente sofre por ansiedade. A ansiedade é algo muito presente na sociedade atual. Claro que um pouco de ansiedade é comum. Por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista para o emprego. Claro que a gente vai ficar ansioso, né? Ou o nosso time vai jogar, a gente sabe que ele anda perdendo. Então, às vezes, a gente nem fica ansioso, porque já sabe que vai perder. Mas, normalmente, a gente fica um pouco ansioso, né? Fica um pouco ansioso. Então, isso é ansiedade, que até certo ponto é normal. Mas, quando muito presente, acaba fazendo o quê? Com que a suprarrenal coloque na corrente sanguínea adrenalina. O nosso coração, ó, vai ficar batendo bastante com muita força. A hipertensão vai surgir logo em seguida. O estômago vai prejudicar. A gente já não vai dormir à noite. Então são aquelas doenças decorrentes do emocional da criatura. Muito comum na sociedade atual. Então 60% tem a ver com os pensamentos materialistas, 20% a ansiedade, outros 20% são os bons pensamentos,
né? E o que para nós, como é que pode ser fundamentado esses bons pensamentos? Nós, no meio espírita, temos um hábito, né, muito frequente de orarmos. Então, isso é muito bom para a nossa saúde. Nós buscarmos na oração o melhor mecanismo para a tranquilidade. A leitura no meio espírita tem muita leitura, tem muitos livros interessantes. Então, é bem adequado nós lermos, né? Ou termos conversas um pouco melhores do que aquela que a gente tem. Não aqui dentro da casa espírita, mas lá fora é comum as pessoas falarem coisas totalmente inadequadas, né? E quando a gente fala assim, em conversar um pouco melhor, é conversar com mais valor. Então eu lembro do outro dia, na nossa casa espírita, um companheiro se tornou vovô pela primeira vez. Ele estava tão feliz, ele ficou falando 1 hora do netinho dele. Coisa mais bonita, né? Falando ali do netinho. Eu que não sou avô, até fiquei com vontade de ser, né? Porque é tão bonito, né? Ter um netinho. E ele ficou falando, olha que coisa bonita e agradável falar sobre isso. Então, esses pensamentos são adequados ou não ser adequados, eles têm um valor muito grande. Quando nós falamos em saúde ou doença, nós lembramos de Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, nos dá vários exemplos de doenças muito comuns aqui na Terra. Então ele fala de uma doença muito comum entre nós, para mim particularmente, depois que a gente passa dos 40 anos de idade. Eu já passei faz bastante tempo. E daí quando eu fico em pé assim, o meu joelho dói, o tornozelo dói, a coluna dói. E se eu for ficando mais tempo por aqui, mais dor vai surgindo. Porque ele chama de doenças materiais, porque o nosso corpo ele vai se desgastando, é natural que ocorra isso. E quando vai passando o tempo, mais dores a gente vai sentindo. Então isso é bastante comum. Mas fala ele sobre as doenças depurativas. O que são doenças depurativas? São doenças que acometem o corpo físico, mas se bem aceitas pelo indivíduo, ele vai voltar à espiritualidade através do desencarne em condições melhores. E o grande exemplo de doença depurativa no nosso meio é o câncer. O câncer destrambelha o corpo físico, né? Deixa daquele jeito que a gente sabe. Mas se o indivíduo trabalha emocionalmente bem com a doença, ele vai voltar para a espiritualidade em condições espirituais bem mais adequadas. Então são as doenças depurativas, porque nós vamos deixar aqui na Terra, né, muitas das nossas mazelas por aqui e voltamos em condições mais adequadas para o mundo espiritual. Quando nós pensamos em saúde ou doença, nós pensamos também no Evangelho de Lucas, porque Lucas foi um médico e ele coloca no Evangelho dele muitas das doenças que o Cristo, ou das curas que o Cristo promovia. E tem uma especialmente que é extraordinária na descrição de Lucas. Foi quando o Cristo sai lá de Jerusalém, desce, porque é 1000 metros de altura, ele desce para Jericó. Jerusalém é a cidade dos templos, Jericó é uma cidade mercantilista. E ali em Jericó existia um cego chamado Bartimeu. Bartimeu era cego e ficava lá na beira do caminho pedindo esmolando. E o Cristo então chega a Jericó rodeado de grande multidão. Quando ele vai passando, Bartimeu, pelas vias internas da sua sensibilidade, percebe que está em presença do Mestre, do Cristo, né? Aquele anunciado 1000 anos antes dele chegar aqui. E ele, pela sua sensibilidade, ele percebe que o Cristo está ali. E quando o Cristo vai passando com a multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o Cristo vai passando. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E vai gritando. E daí os discípulos do Cristo vão lá e chamam a atenção dele para ele parar de incomodar o Cristo. O Cristo percebe aquilo e para. Imaginamos assim que o Cristo para rodeado de multidão, que ele estava sempre rodeado. E Bartimeu está caído lá, porque é cego, né?
o que seria mais normal para o Cristo atendê-lo? O Cristo, já que o homem é cego, o Cristo ir até ele. Mas o Cristo não faz isso. O Cristo chama Bartimeu, porque para cada cura promovida pelo Cristo, ele usava de uma pedagogia própria, ensinando aquele que ia ser curado, mas ensinando a nós próprios. Então ele chama Bartimeu. E aí a descrição de Lucas é extraordinária no aspecto psicológico. Lucas diz assim, ó, Bartimeu levanta, tira de si a túnica e vai em direção à multidão. Olha o sentido psicológico. Bartimeu levanta, dizendo com isso que quando a gente quer saúde, a gente não deve ficar tirado lá, a gente tem que reagir, a gente tem que buscar os recursos. Então Bartimeu levanta, tira de si a túnica. O que é a túnica? A túnica é aquilo que escondia, não mostrava quem ele era. E daí ele se mostra qual ele era, como, muitas vezes como nós somos. Uma pessoa com precariedades na sua emoção, uma pessoa com dificuldades, né, na convivência com outros, dadas as suas limitações. Então Bartimeu levanta, tira de si a túnica e vai em direção à multidão. Que multidão é essa? É a multidão da sua baixa autoestima, a multidão das suas dificuldades, e ele se coloca frente a frente a Jesus. Se ele enxergasse, ele estaria olhando nos olhos do Cristo. E aí, o Cristo vai fazer aquela pergunta mais estranha de todo o Evangelho. Ele olha para Bartimeu e pergunta assim, Bartimeu, que queres que eu te faça? Mas será que o Cristo não estava vendo que o homem era cego? Bartimeu, o que queres que eu te faça? E daí Bartimeu olha para ela e Bartimeu foi muito esperto. Ele disse assim, Senhor, eu quero voltar a ver. Ele não disse que queria enxergar, porque ver e enxergar são coisas diferentes. Nós enxergamos quando essa luz bate no cristalino, vai a informação no nervo óptico, numa região do cérebro chamada occipital. Daí a gente enxerga. Ver é diferente. Ver é perceber a realidade espiritual junto de nós. Ver é perceber que nenhum de nós é um coitadinho jogado à própria sorte. Não, nós temos Deus conosco. Nós temos os nossos espíritos amigos conosco. Então, Senhor, eu quero voltar a ver. O Cristo impõe as mãos e restitui a visão a Bartimeu. E ele vai dizer aquilo que no início da nossa conversa nós dizemos, quando ele curou aquela mulher, vai, a tua fé te curou. Tua fé te curou. E é interessante que o Cristo esteve pela segunda vez na cidade de Jericó. E aí ele vai ter um encontro que vocês vão lembrar, que é um encontro com Zaqueu publicano. Quem era Zaqueu? Era um coletor de impostos, um homem muito rico, mas que enriquecera ilicitamente, cobrando de um modo inadequado o imposto. Então, quando o Cristo esteve lá em Jericó, nessa segunda vez, ele vai caminhando, como sempre, rodeado de grande público, e Zaqueu, como era um homem de baixa estatura, ele sobe num sicômoro, que é uma figueira brava lá do Oriente, para ver quando o Cristo passasse por ali. Quando o Cristo está passando, ele olha para cima e diz assim, Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. As pessoas murmuraram, mas tanta gente boa na cidade, ele vai ficar logo na casa de Zaqueu. Daí Zaqueu desce, fica todo contente, leva o Cristo para casa, o Cristo fica curando pela noite inteira. De manhã Zaqueu se apresenta para ele e o Cristo vai dizer assim, Zaqueu, eu vim não somente para aqueles que são sãos, mas especialmente para os doentes. A partir dali, aquele encontro com Cristo muda toda a vida de Zaqueu. Ele era um homem extremamente rico, ele liberta os seus escravos, vende todos os seus bens, dá aos pobres os seus bens e vai ser um grande divulgador do Evangelho do Cristo na cidade de Cesareia, que fica às margens do Mar da Galileia. Então ele se torna um grande pregador. E ali ele inicia a sua trajetória de recuperação daquele materialismo que ele vivia até então. E vai completar essa trajetória aqui no Brasil, no finalzinho do século XIX. Aquele homem está no Rio de Janeiro,
dando uma receita para uma senhora jovem acompanhada pelo seu filhinho no colo. Ele dá a receita para ela e ela começa a chorar e ele pergunta, mas o que tu está vendo? Por que tu choras? Ela disse assim, eu não tenho dinheiro para comprar um medicamento. Daí, Zaqueu reencarnado, não tem dúvida, ele bota a mão nos bolsos, ele não tem dinheiro nenhum, porque ele já tinha pago, ele dava a consulta de graça e dava o remédio de graça, ele já tinha dado, ele não tinha dinheiro nenhum mais, daí ele não tem dúvida, ele tira o anel de colação de grau como médico e dá para a senhora e diz assim, ó, compra o medicamento para o teu filho e o pão para a tua mesa. Ali está Zaqueu, na reencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o Dr. Bezerra de Menezes, que completa sua grande missão naquele momento. Muita paz a todos.